Muito bem, meus queridos, vamos agora para a nossa última revisão da disciplina de Ética, Política e Sociedade, a nossa quarta aula, no caso a revisão da quarta aula. Eu espero que vocês já tenham visto a aula lá no sistema para então virem para essa revisão. Muito bem, vamos lá. São 3 perguntas apenas, é bem objetivo, assim como os outros exercícios, para ser bem resumido, para vocês estudarem direitinho na época da semana de prova, para ajudar a responder as questões, ok? Então vamos lá. Primeira questão. A Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914, tá certo? Eu vou só observar aqui, e 1918, travada na primeira metade do século XX, nos anos que eu disse, né, 1914 a 1918, exigiu a mobilização de toda a sociedade no esforço para vencer os inimigos. A Primeira Guerra Mundial, assim como a Segunda, né, ela teve um foco de batalhas maior lá na Europa, certo? Então, a Europa foi o centro dinâmico aí das questões da Primeira Guerra Mundial e também em boa parte da Segunda, ok? E nesse cenário ocorreram alguns acontecimentos característicos do período. São 3 acontecimentos e a gente deve analisar se eles estão corretos. Primeiro, o trabalho feminino também era essencial, já que os homens em condições de trabalho eram recrutados para o esforço de guerra. Já começo dizendo que essa questão é verdadeira. Se os homens eram chamados para ir para o fronte de batalha, né, as mulheres tinham que ficar para trabalhar, tá certo? Então elas iam para a produção, iam comercializar, tinham que produzir alimentos para que a sociedade dos seus países, né, continuassem a subsistir de algum modo, né? Apesar disso, continuando, os valores dos salários pagos às mulheres eram muito baixos, dada a condição que a guerra arrastava para a realidade dos países. Sim, então os países tinham poucos recursos, a maior parte dos recursos eram empregados na guerra, e as mulheres começaram aqui nesse momento também a ganhar menos, para fazer os trabalhos que os homens faziam anteriormente. Essa questão é verdadeira. Muito bem, vamos para 2 agora. Durante o conflito, os Estados Unidos da América, EUA, como está aqui, abasteceram a Europa de alimentos, produtos industrializados e matérias-primas, o que veio a contribuir para expandir sua economia de maneira extraordinária. Sim, então foi um período que os Estados Unidos, como não estava, ao menos no seu território, envolvido em conflitos armados, está certo? Como eu disse para vocês, era fortemente localizado na Europa. Aí os Estados Unidos produziram e venderam muito de tudo que vocês imaginarem para a Europa. Aí começaram a ficar mais fortes economicamente nesse período. Verdadeira essa questão 2. Vamos para a terceira opção aqui. Os Estados Unidos e o Japão aproveitaram para ampliar suas atividades na Ásia e na América Latina, ocupando o lugar dos países europeus que estavam impossibilitados de manter esses mercados por causa da guerra. Verdade. Tipo aqui, ó, a América Latina é onde fica aqui o Brasil, né? De fato, antigamente você tinha, antes da Primeira Guerra, né? Países como a Inglaterra, sobretudo, tinham uma influência bem interessante aqui no Brasil, com financiamento para diversas obras e tudo mais. Mas depois dessa Primeira Guerra, os Estados Unidos e o Japão, principalmente, na verdade, depois da Segunda Guerra, né? Mas de fato, os Estados Unidos e o Japão começaram a ter um pouco mais de espaço, ok? Muito bem. Então, assinale a alternativa correta. Todas estavam corretas, então a letra E. Vamos agora para a segunda questão, que é a nossa terceira, tá certo? Lá do exercício. Mas aqui é a nossa segunda. Eu verifiquei a segunda lá, né? E não achei que ela seria interessante para o conteúdo de prova, não. Por isso que eu deixei ela para lá. Então vamos lá. A nova ordem bipolar, ou seja, que tem 2 polos de domínio, no caso Estados Unidos e União Soviética. Isso aqui está falando depois da Segunda Guerra Mundial, que duas nações muito poderosas começaram a dominar questões políticas e econômicas no mundo. Por isso que chama de ordem bipolar, porque tinha 2 polos,
Um era os Estados Unidos e o outro a União Soviética, liderada pela Rússia, tá certo? Lançou as bases para a Guerra Fria. Então vocês têm que ter visto a aula para lembrar o que é Guerra Fria. Soviéticos, que era no caso a União Soviética, liderada pela Rússia, e norte-americanos, no caso dos Estados Unidos, passavam de aliados a adversários. De fato, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética eram países aliados. Após esse momento, como eles eram muito fortes, muito poderosos, começaram a conflitar entre si. Isso aí foi um período marcante da nossa história recente, que foi chamado de Guerra Fria. Falei para vocês que vocês deveriam ter visto a aula, né? Mas eu vou resumir em poucas palavras aqui. A Guerra Fria foi um conflito em que essas potências influenciavam politicamente e militarmente muitos países. Mas o que é interessante, eles não entraram em guerra diretamente, um com o outro. Okay? Eles apoiavam outros países que entravam em guerra com outros países e cada um era aliado ou dos Estados Unidos ou da União Soviética, tá certo? Então, era guerra que eles patrocinavam e era uma questão mais ideológica e política, tá certo? E econômica também. Mas uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética direta não foi marcante nessa época aqui, isso não aconteceu, ok? Sobre a Guerra Fria, assinale V para verdadeiro e F para falso. Então a gente vai marcar agora V e F, tá certo? Deixa eu apagar algumas coisas aqui para ficar menos poluído. Muito bem, vamos lá. Primeira questão. Enquanto as duas nações envolvidas na Guerra Fria estabeleciam conflitos diretos, uma corrida armamentista e tecnológica seguia de forma paralela, assinalando o ápice da disputa. Opa! Conflitos diretos. Lembra que eu falei para vocês há pouco? Não houve um conflito direto. Okay? Então essa questão aqui é falsa. Tirando isso, o resto do texto está correto. Mas quando fala em conflito direto, não. Estados Unidos e União Soviética estavam empenhados em fazer valer a hegemonia, ou seja, o seu poder, né, do sistema que representavam. Para isso, desenvolveram ações governamentais e manifestações culturais que julgavam mais eficazes na propaganda da sua visão de mundo específica. Sim, essa questão é verdadeira então, ok? Então, quando a gente vê aqui que foram utilizadas questões como ações governamentais, manifestações culturais, está correto, ok? Então a guerra era muito cultural, era muito de propaganda. Como eram países muito fortes, se eles entrassem em guerra entre si, poderia ser a destruição do mundo. Um mundo que havia saído recentemente da Segunda Guerra Mundial, quando houve essa Guerra Fria. Então o mundo não ia aguentar outra guerra, ok? Então já que eles não podiam guerrear entre si, então ações governamentais, influências políticas, econômicas, culturais foram as armas para essa guerra. Então a questão é verdadeira. Vamos ver essa daqui agora. A Guerra Fria era a marca contundente do enfrentamento de duas ideologias com a oposição de valores socialistas e capitalistas. Sim, verdade. O socialismo, nesse caso aqui da União Soviética, que era o comunismo, você tinha, aliás, você não tinha a propriedade privada. Então as pessoas não eram donas das empresas, por exemplo. Tudo pertencia ao Estado. As pessoas trabalhavam para o Estado, tá certo? Para o governo, e o governo retribuía elas com seu salário e mantimentos. E o sistema capitalista, onde havia a propriedade privada, onde as pessoas possuíam empresas e se responsabilizavam por seu fracasso ou sucesso. Então, é uma questão verdadeira. E por fim, para além da disputa entre as duas nações, Estados Unidos e União Soviética, tinham muito mais em jogo. Representaram um antagonismo, ou seja, um contra o outro, né, entre modos de organização social, econômica e das relações políticas. Também verdadeira, tá certo? Como eu falei para vocês, não é? Era uma questão ideológica onde se falava que a propriedade
privada do capitalismo não faria bem para a economia nem para a sociedade, de um lado, né? Ou seja, os comunistas diziam que a propriedade privada levava a um capitalismo que iria destruir o meio ambiente e a sociedade, e os capitalistas diziam que a propriedade do governo era ineficiente e levaria à pobreza. Então, questões políticas e econômicas estavam no foco do conflito entre eles. Então, essa questão é verdadeira, o que nos traz para a letra E como resposta aqui. Tá bom? Lembrando que, se vocês não entenderam bem, basta me perguntar, tá certo? Lá no grupo ou no privado, que eu vou responder com explicações mais profundas, tá bom? Se necessário for. Vamos agora para a nossa última questão. Ok, quarta questão. Há uma relação estreita entre neoliberalismo e capitalismo, especialmente quando já estava bem marcado o esgotamento do modelo social-democrático em países da Europa. A necessidade de expandir o capitalismo rompendo barreiras nacionais foi determinada por importantes fatores. Muito bem, pessoal. Antes de responder essas questões aqui, vamos entender um pouco essa pergunta, um pouco melhor. Está dizendo que há uma relação estreita entre neoliberalismo e capitalismo. Primeiro, o que é o neoliberalismo? Lembrando que é importante que já tenham visto a aula, só vou resumir aqui. A partir do final dos anos 70 e início dos anos 80 do século passado, né? Ou seja, 1979 e 1980, por ali, nesse período, assumiram o poder nos Estados Unidos o presidente Ronald Reagan e na Inglaterra a Margaret Thatcher, tá certo? E eles implementaram um sistema de governo que pregava que o governo deveria ser menor, intervir menos na economia, que as empresas elas deveriam ter o controle e guiar o desenvolvimento do país. E esse sistema ficou conhecido como neoliberalismo. O que é que eles fizeram? Eles diminuíram o custo do trabalho lá, eles começaram a privatizar, ou seja, vender as empresas do governo para o setor privado, certo? Quando eu falo aqui em social-democracia, se é social-democrata, ele é um equilíbrio entre esse modelo neoliberal e o que a gente falou anteriormente, o lá da União Soviética, que era o socialismo ou comunismo, na verdade, onde toda a propriedade, inclusive as empresas, elas pertenciam ao governo, tá certo? Era tudo pertencente ao governo e o governo apenas pagava as pessoas em retribuição do seu trabalho. Então, ele está indicando aqui, nesse caso, baseado nessa explicação, que a necessidade de expandir o capitalismo, ou seja, você teve um grupo vencedor. Qual foi o grupo? Foi o grupo dos países neoliberais, no caso Estados Unidos e Inglaterra, que venceram a chamada Guerra Fria. Tá certo? O sistema capitalista ele foi vencedor, já que a União Soviética acabou se desmanchando em função de problemas diversos, inclusive a pobreza da população. Ok? Então, baseado nisso aqui, foi determinada por importantes fatores. Ou seja, a expansão desse capitalismo fez com que algumas dessas questões aqui acontecessem. Então, a gente tem que marcar V para verdadeiro e F para falso. Certo? Então, deixa eu apagar algumas coisas aqui para ficar melhor de a gente ver. Muito bem, vamos lá. Primeiro, a desintegração da União Soviética. Isso aqui é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, certo? Então, a expansão do modelo capitalista mostrou que houve um vencedor e, no caso aqui, o perdedor foi a União Soviética, que defendia o modelo socialista, onde as empresas pertenciam ao governo. Sim, essa é verdadeira. A expansão do modelo capitalista deu início à Guerra Fria? Não. Quando a gente está falando nesse contexto aqui, eu vou colocar como falso, por quê? Porque a questão da Guerra Fria, o socialismo ainda não havia sido derrotado, tá certo? O socialismo ainda estava em crescimento lá na União Soviética. Se a Guerra Fria começou depois da Segunda Guerra Mundial, os dois modelos econômicos ainda estavam em crescimento, ok? Não havia ainda um derrotado, ok? Então, esse momento da expansão do modelo capitalista
Ele não deu início à Guerra Fria. Na verdade, ele deu fim à Guerra Fria. O capitalismo venceu e a Guerra Fria ela ficou inviável. Não havia mais como haver uma defesa da União Soviética, que já era muito pobre, ok? E os Estados Unidos extremamente rico e em crescimento. A outra, a construção do Muro de Berlim, também falso aqui, se deu bem antes, tá certo? A construção do muro de Berlim se deu no meio da Guerra Fria. Então, a questão da expansão do modelo capitalista aqui não é necessariamente o fator da necessidade da construção do Muro de Berlim. Na época do Muro de Berlim, do mesmo jeito que eu falei anteriormente, ainda não tinha um vencedor. O modelo capitalista ainda não era o vencedor, ainda estavam em guerra o modelo capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o socialista, liderado pela União Soviética, cujo União Soviética era liderada pelo país Rússia. Ok? Próxima. A estagnação industrial e tecnológica. Estagnação quer dizer parada, tá certo? Não, falso também, muito pelo contrário. O modelo capitalista ele se mostrou extremamente importante para o desenvolvimento tecnológico. Então ele não significou a parada do desenvolvimento industrial, não. Ele foi inclusive o avanço do modelo industrial e tecnológico. E por fim, a estruturação dos blocos econômicos regionais. Sim, isso aqui é verdadeiro. Com a expansão do modelo capitalista, você tinha os blocos dos países que saíram vencedores na Guerra Fria, não é? No caso, Estados Unidos, Inglaterra, toda a parte leste, aliás, parte oeste da Europa, você tinha França, a própria Inglaterra, a Alemanha Ocidental, então um grupo de países que saíram vencedores. E se juntavam a esse grupo de países, países como o Japão, a Coreia do Sul, tá certo? Países extremamente ricos que formavam o chamado primeiro bloco ou países de primeiro mundo. Aí depois você tinha também os blocos dos países que eram ex-União Soviética, que eram o segundo mundo, e depois você tinha os países de terceiro mundo, que envolvia nós aqui no Brasil, os países mais pobres, e os ainda mais, no caso, os países africanos. Ok? Então, essa expansão do modelo capitalista formou blocos. Os países industrializados e ricos, os países semi-industrializados e aqueles que não tinham praticamente nenhuma indústria. Então, de fato, essa questão está correta. Muito bem, pessoal, mais uma vez, eu gostaria que vocês vissem com cuidado. Vai ficar difícil vir diretamente para essa aula, é importante antes ter visto a aula lá, na teleaula do professor, ok? E se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, me perguntem, não deixem para depois. A gente já está chegando próximo das provas, é importante que vocês vejam com cuidado esse material. Até mais, um abraço.